Seguimos então com o nosso estudo do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel para Chico Xavier. As raças adâmicas, o sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, vai-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores. Não é verdade? Nós comemos outros animais ainda, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Cá entre nós, somos praticamente animais selvagens. Continuando, um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Eles estavam na fase da transição deles, de um mundo para outro, de um nível para outro. E aqueles espíritos rebeldes tinham que sair de lá. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, deliberaram então localizar aquelas entidades rebeldes que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então eles saíam de lá, de um mundo já civilizado, onde eles estavam deslocados pela rudeza que eles eram, pela violência que eles tinham, foram transferidos, exilados para a Terra, que estava no seu começo ainda, com as pessoas aqui viventes, os espíritos que estavam evoluindo aqui, ainda num processo bem rudimentar, certo? Então eles iam ajudar, trazendo o progresso para cá, as descobertas que eles já tinham. É como se um de nós, com todo o conhecimento que a gente tem, fosse morar numa tribo selvagem de algum país qualquer remoto. Continuando. Espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si
mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixaram atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem do paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com as vistas às organizações do porvir. Então, meus amigos, era muito primitiva a Terra, os seres que aqui habitavam, quando esses exilados chegaram. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Então a gente pode imaginar, é uma imaginação nossa, que esses engenheiros do espaço, esses espíritos benditos, foram modelando as raças. Os orientais têm uma característica física, os africanos têm outra característica física e assim sucessivamente. E acho que, inclusive, de acordo com o clima, né? E a geologia de cada um desses lugares. Mas vamos continuar. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. Quer dizer, já não são primatas, eles são descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco, no capítulo anterior. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificava no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidavam os seus sagrados compromissos, como sempre, né, meus amigos? Então, a história da biologia na Terra acredita que a raça humana começou na África e de lá se espalhou para todo o planeta,
E aqui nós vemos que não, que ela foi semeada em várias regiões simultaneamente. Continuando, grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade, de onde eles vieram, né? Depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, isso 1938, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então, alguns vieram, passaram muitos séculos aqui na Terra e voltaram para lá, para a capela, redimidos. E muitos ainda continuam aqui. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. A raça adâmica é essa que veio de Capela. As tradições do paraíso, que é Capela, perdido, passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Entendemos? Entendemos aqui. Aqueles seres decaídos, degradados à maneira de suas vidas passadas, no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram, desse modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. São as 4 grandes famílias. Dos Árias, descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e negra que já existiam. Então, a raça amarela e a raça negra são naturais do planeta Terra. As raças, não vamos misturar as coisas, né? É de grande interesse o estudo da sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares de cada qual. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, na Terra, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Então, todas essas raças tinham conhecimento de que Jesus viria. Então, em todas essas raças, os textos tinham, nas histórias passadas, verbalmente, tinham esse conhecimento da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel,
durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, com alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor no princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. E Emmanuel coloca uma nota. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historiosidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista. Mendel, que determinou também a progressão das raças. Essa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus, foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Quer dizer, as raças do planeta Terra foram modelados pela espiritualidade. Eu já comentei antes. De acordo com cada raça, certo? Os olhos vão ser puxados, a pele vai ser mais branca, vai ser amarela, vai ser mais morena, o cabelo vai ser assim, vai ser alto, vai ser baixo, etc. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas, quer dizer, a raça natural do planeta Terra já se arregimentava em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos e raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização no bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? O seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá a solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinária imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto para os direitos novos. Eu fazendo um parênteses aqui. A gente pode vestir uma roupa primitiva e a gente continua sendo quem a gente é. O espírito descende do espírito e o corpo descende do corpo. Então, esse espírito de uma evolução maior, mesmo sendo degradado de outro planeta, chega aqui na Terra e tem corpos mais rudes em que ele deve aceitar para poder seguir a sua trajetória. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual,
no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Isso foi uma nota de Emmanuel. Eu acredito que, por exemplo, dentre os degredados, deveriam ter os mais criminosos, os menos criminosos, os que têm crimes de morte, os que têm crimes sociais. Então, a espiritualidade os organizou em regiões adequadas, com níveis adequados, como os da Lemúria, que afundou tudo. Então, eles evoluíram lá por um tempo, os espíritos encarnaram em outro lugar e aquela terra desapareceu. É o que eu imagino, posso estar errado. Bom, meus amigos, ficamos por aqui com muita alegria nesse aprendizado e eu aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo.